Mateus 5, do 13 ao 16. Assim foi me dada a palavra, que vai nos falar o seguinte. Vai colocando aí, Marcelo? Isso. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que tome conta de tudo. Que o controle é dado por Ti, mas não só o controle, a inspiração, a capacitação, através do Teu Espírito. Porque tudo é pelo Teu trono, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Eu estava, um pouco antes de receber o convite para pregar hoje, eu estava olhando no meu Facebook, e olha como é que Deus vai falando nos nossos corações. Aí vi o story do Facebook de uma pessoa que trabalha no McDonald's, e ele tinha essa passagem: vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia, se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. E embaixo um complemento, como o homem tiver: seja luz. E aquilo me chamou a atenção. Não porque eu não conhecesse a palavra que eu não tinha visto, não, a palavra conhecida. Sois sal da terra, luz do mundo. Todos que têm algum contato com a palavra de Deus vai conhecer, pelo menos pode não saber onde está, mas vai conhecer que temos que ser agentes transformadores para ser agente transformador do Senhor na terra. Mas o que me chamou a atenção naquele momento foi a pessoa que colocou. Eu me dou bem com todo mundo, eu tenho a facilidade de me dar bem com as pessoas, claro, respeitando o espaço e querendo que respeitem os meus. E essa pessoa, ele é homossexual, e falando assim: seja luz, agente transformador na mão do Senhor. Aí a gente começa a lembrar e começa a ver as coisas que o mundo está apresentando e ver outros casos. Aí me veio eu não sei se é, eu não sei nem o que ela faz, qual é o talento dela, que ela é famosa agora. E veio, uma pessoa veio, eu vou até falar quem estava envolvido, mas que é servo do Senhor. A Bruna Carla se negou a ir fazer um casamento, e uma pessoa, eu não sei nem como destacar a pessoa, uma pessoa conhecida da sociedade, foi numa rede social para falar mal. Porque eu vou na igreja e nós temos que amar, não temos que... As pessoas estão querendo tomar o cajado. As pessoas estão querendo tomar posicionamentos, mas não entendem o que é. Deus é amor, mas o próprio Marcelo falou, que também foi você que falou, que Deus também, eu estava conversando. Hã? Exato, mas não vemos nem por esse lado. É que o ministério de Jesus, ele veio, e a principal fortaleza é o amor, mas o amor precisa ser entendido, porque você, quem ama, um pai que ama seu filho, não vai deixar ele fazer tudo o que ele quiser, porque você vai estragar. Quando ele crescer e se desmamar ou se ficar independente, que sabe que tipo de homem vai ser?
Se você não colocar os limites, se você não apertar os parafusos no momento certo, que tipo de ser humano ou cidadão você vai estar criando para depois? E Deus é um pai que cuida do seu povo, e não é diferente. As pessoas estão chegando e falando, seja luz, seja amor, mas estão corrompendo o que isso quer dizer. Como é que a pessoa vai pegar uma passagem porque existe palavras bíblicas, mas não tenta entender, não entenda o que o autor dessa palavra quer? E as pessoas estão tomando posse dessa palavra, e cada vez as redes sociais estão se fortalecendo mais nos coaches, nos treinadores, nas pessoas que lidam com relacionamentos humanos, em detrimento da palavra autêntica do Evangelho, que é renúncia do mundo. Às vezes você olha palavras que são adocicadas, palavras que muitas vezes vêm confortável ao nosso coração. Você às vezes, como eu, esse rapaz que eu falei, eu me dou muito bem com ele, tenho uma relação boa, ele é um cliente, eu atendo a loja que ele trabalha, e me dou muito bem. Ele tem decidiu pelo estilo de vida dele. A hora que ele me der a chance de falar, eu vou falar, mas eu tenho que respeitar as suas escolhas, porque eu quero ser respeitado também. O que eu não posso é deixar que as pessoas e apoiar que isso chega bem aos olhos e ao coração do Senhor. Não. Para Deus isso é desprezível. Mas é o espaço, a decisão, eu vou respeitar. Agora, me assustou isso. E aí a gente começa a olhar várias pessoas tomando palavras nas redes sociais. Quando você... Eu tinha até cancelado o meu Facebook, mas a minha irmã me mandou um login, eu não percebi. Quando eu cliquei em cima, reabriu tudo de novo. Eu nem via mais Facebook. Eu só abri o Facebook que eu tenho hoje porque na época eu ia administrar o da igreja e algumas coisas. Mas quando você olha, você vê pessoas que não se aprofundam, não buscam entender o que falam aos quatro ventos. E não se limitam a sentir isso por exemplo. Eles querem propagar as suas verdades. E eu até entendo, porque eles não conhecem a palavra da verdade. Porque como o nosso ex-presidente falava, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Mas essas pessoas não conhecem a palavra da verdade e são enganadas, porque quando eles vão para um lugar que se titula igreja, mas que não o prepara como sal da terra e luz do mundo, eles estão sendo enganados. Não porque eles não souberam escolher aonde estar, qual tipo de palavra, que tipo de evangelho está sendo pregado. O que é ser sal da terra? O que é ser luz? A palavra de Deus vai nos falar em alguns momentos que ser luz é você ser dentro de uma sociedade. Vamos lá. Qual é a função de você ser sal da terra? Sal da terra. Olha aqui que vai falar. O sal, o sal é símbolo de conservação e preservação. Não é simplesmente um tempero. Não, não é só um tempero. Quando a palavra foi dita, seis sal da terra e luz do mundo, quando essa palavra não era só porque você vai temperar o mundo, não é tão básico, tão simples. É um símbolo de conservação. Quando se vocês lembrarem, antigamente, quando as geladeiras não eram, as pessoas salgavam a carne para que ela se mantivesse sem estragar. Ele agia como um conservante e preservava o alimento. O sal dá sabor aos alimentos também. E esse mundo ainda é preservado por causa da igreja de Cristo. Quando Deus fala que nós precisamos ser sal da terra, é que nós precisamos ter a atuação dentro do mundo, do planeta, como a igreja do Senhor. Quando ele fala como sal,
e como a luz. Luz em meio às trevas, o sol do... Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Em João 8,12. O que Jesus disse ser é mesmo que eu quero que a sua igreja seja. Bota aí, Marcelo, Mateus 5,14. Só para a gente colocar nas duas hipóteses. Mateus 5,14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. É que a gente estava falando. Nesse acende a candeia. O que ele foi, agora quem tem que ser é a igreja. O que Jesus foi no seu ministério, o papel que Jesus fazia no seu ministério, nos 3 anos que ele cumpriu o seu ministério aqui na terra, agora é função da igreja. Só que a igreja não tem como fazer sozinho, mas não está. Tem um Espírito Santo que ele vai lá. Eu irei para que venha um Consolador. A partir desse momento, nós somos templo do Espírito, somos guiados pelo Espírito Santo. Então, a função da igreja é ser uma comunidade dentro da sociedade, uma comunidade que dê uma alternativa às pessoas desse planeta por um futuro melhor. Sociedade é toda grande, o planeta, vamos dizer assim, mas uma comunidade é um grupo dentro dela, que seria a igreja do Senhor, que teria uma versão alternativa, desafiadora, benigna, com a glória de Deus. As pessoas têm que olhar dentro de todo mundo corrompido, um grupo que ele quer ali. Há o poder de Deus, ali há a manifestação do Senhor, e é ali que eu quero estar. Nós temos que ser luz, sal, porque ali nós vamos preservar a presença de Deus, como o sal faz. E vamos ser luz em meio às trevas, porque eles vão nos enxergar como guias, porque nós somos detentores da manifestação do poder de Deus, não nós, mas somos, através de nós somos vasos do Senhor. Então nós temos que ser enxergados dessa forma. As pessoas têm que olhar para o mundo, vendo as suas trevas, vendo a sua corrupção, vendo tudo, e olhar, ali tem um grupo, tem uma comunidade ali, que é diferente. Aquelas pessoas entendem, vivem, praticam, e vão nos direcionar para aquela palavra, para o manifestar, para a palavra, por o poder de Deus. Mas o que está acontecendo é que as pessoas estão se colocando sem essa luz e sem, mas só pelo holofote que não é a de Deus mais. Por que não é de Deus? Porque a palavra não é mais dele. A igreja é uma instituição formada por Deus que tem Cristo como cabeça. Mas hoje, às vezes, eu brinco, eu falo, não é brincadeira, mas uma colocação que fala que existe cheio de cabeça, de igreja aí sem cabeça. Por quê? Porque não tem mais Cristo como cabeça. Colocaram o homem no lugar. E o homem, tomando suas próprias decisões, com a sua sabedoria humana, tenta dar direcionamentos para outros que vêm procurar. Às vezes a pessoa olha o mundo e vê ali uma coisa ali, ele acha que é a luz do Senhor, ele vai lá procurar essa comunidade, que seria a igreja do Senhor, mas chega lá e ele encontra outra situação. Como ele não tem conhecimento, como ele não estuda a palavra, como os crentes de Bereia, Paulo chegaram em Bereia, e os crentes de lá, as pessoas de lá, Paulo pregava e as pessoas olhavam nas escrituras se o que ele pregava estava correto. As pessoas não têm mais senso crítico e se colocam com as suas verdades mundanas e humanas para dar direcionamento às outras pessoas. Até chamar atenção publicamente em redes sociais, mas não sabem o que é isso. Eu não gosto de ouvir, mas de vez em quando eu fico sem. Eu não gosto de ver televisão fechada. Eu vejo aí vários vídeos, às vezes eu certo, às vezes eu oro a palavra, eu vejo. Mas às vezes tem algumas pessoas que colocam algumas coisas no YouTube e tu acaba ouvindo. Algumas pessoas até tem coisas boas, mas outras
Tu olha assim e você fica preocupado. Porque cada vez mais pessoas estão indo nessa direção, onde a palavra de Deus é substituída pela sabedoria humana. E eu vou falar, olha como é que isso está vindo. Eu não vou citar o nome, mas depois o pastor Carlos vai poder citar. Passeio da igreja. Fomos fazer um passeio ano passado da igreja. Aí falamos, um casal sentou comigo, ela nem vem, ele vem, mas é meio fechado. Mas impulsionando esse tipo de verdade para mim quando eu parei. Tive a sabedoria. Dentro das nossas assembleias, se nós não nos atentarmos, se a igreja não se posicionar, se o servo do Senhor não se posicionar, isso vai invadir. E cada pessoa, são pessoas que às vezes com suas verdades e a defendem fortemente. Às vezes você fala, pô, será que eu estou vivendo errado? Eu penso em Paulo, vivendo a sua vida toda como fariseu, judeus, com a sua família criado lá em Tarso, como aquela pessoa bem veemente, bem seguidor. Aí chega um camarada falando que era o filho de Deus, falando que ele era hipócrita, que isso? Tu tenta imaginar, hoje nós conhecemos a palavra, sabemos que era Jesus, e ele depois teve um encontro com ele em Damasco, mas a princípio tudo que ele tinha vivido, ele falava que era mentira. Mas por quê? Porque quando olhava a palavra, as escrituras, não tinham um manifestar correto, não tinha a tradução correta, a interpretação correta, tudo isso, e deixa a carne, a sabedoria humana, tomar conta do caminho. Até que ele vai em Damasco e tem um encontro com esse Deus. Ali ele abre esse leque, nota tudo o que teria vivido, e de uma hora para outra ele cai em si, e Deus o prepara para ser o apóstolo dos gentios. Essas pessoas, elas vêm com as verdades tão firmes, eles têm tanta certeza, mas não vê o que a palavra fala. Qual a função da igreja? A função da igreja é o que Deus falou que seria o que Jesus gera, o ministério dele, agora é para ser feito pela igreja. Nós temos que comunhão entre os santos. Não podemos parar de estudo da palavra, porque se nós pararmos de estudar para a palavra, mais rápido vão ser consumidos por essas pessoas. Quando você para de meditar na palavra, você se desvia dela. Você tem que estar sempre meditando dia a dia e vendo isso, e vendo os detalhes. Existem coisas que eu vou falar aqui hoje, que você vai prestar atenção e fala, meu Deus, nós precisamos estar diariamente em contato com a palavra, de uma forma ou de outra. Às vezes você trabalha, eu, por exemplo, tenho uma vida cansativa, mas de uma forma ou de outra. Eu ligo na melodia, às vezes pego a Bíblia para ler, de uma forma ou de outra. Você tem que ter uma fonte de edificação, de conhecimento, mas fiel ao que Deus pratica, fiel ao que Deus quer. Não uma fonte qualquer. Eu brinco com as pessoas, como professor de escola dominical, não vá à internet buscar ensinamento, porque você não sabe de onde é que está vindo aquilo. Vá à Bíblia. Eu estou sempre disposto a orientar, apesar que eu como estudante da Bíblia, mas o pastor também está aí para isso, para o ministério. Não siga homem, siga Deus. Uma vez me falaram, uma pastora, que era esposa do pastor presidente, onde eu congregava, e meu ministério estava em destaque ali na igreja. Aí ela falou, diácono. Eu falei, ô pastora, as pessoas aqui te seguem. Eu falei, não, está errado. Ela falou, por quê? Porque ninguém é para seguir homens, nem eu, nem ninguém. Você tem que seguir a palavra e seguir a Deus. A pessoa que está aqui na frente não é para ser seguido, a pessoa é para
te direcionar para o trono do Senhor. Aqui está o nosso pastor presidente, mas as ovelhas não são dele. As ovelhas são do Senhor. Ele teve chamado para apacentar. Tanto que quando Jesus fala a Pedro, tu me amas, Pedro? Sim, Senhor, eu te amo. Ele repetiu, tu me amas, Pedro? Sim, Deus, eu te amo. Ele repetiu, Pedro, tu me amas? E Pedro já começou a se botar, sim, Deus, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. As ovelhas não eram de Pedro, não é do pastor Carlos, as ovelhas são do Senhor. Nós temos aqui um direcionamento, um pastor presidente, um pastor que nos direciona, que tem o seu ministério. Mas ninguém é para seguir pastor Carlos. Ninguém tem que seguir pastor, ninguém tem que seguir diácono, ninguém tem que seguir a Deus. É como eu falo, que ninguém tem que seguir sinais. Os sinais seguem os que os servem, mas nós não podemos seguir os sinais, senão vira show. Aí sai de tudo. O maior milagre que pode existir na vida de uma pessoa é a sua salvação. Se você começar a se preocupar com coisinhas, com miudezas, você perde o grande prêmio. Nós não podemos nos deixar que isso aconteça. Nós vamos ver aqui, quer ver? O próprio Jesus. Bota aí, Marcelinho. 1 Coríntios 8, 19 a 21. Não, desculpa. É que está assim, Lucas 8. Desculpa. Isso. Essa passagem, só passagem conhecida, não vou passar. Tem uma passagem aqui que vai ser surpreendente. A mãe e os irmãos de Jesus chegaram até onde ele estava, mas não podiam aproximar-se por causa da multidão. E lhe comunicaram, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem vê-lo. Jesus, porém, lhes respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Eles faziam parte? Faziam. Maria era uma grande mulher de Deus. E ali Tiago não tinha aparecido, nem Judas, mas depois Tiago foi um grande líder da igreja. Você vê ele em destaque, o livro escrito. Você vê ele no final do concílio de Jerusalém, ele falando em nome da igreja, um grande líder, mas o seu ministério aqui não tinha tudo foi no seu momento certo. Mas ele aqui falava contra sua mãe e seus irmãos? Não. Ele falava que a sua família era aqueles que aceitavam seu pai como Senhor e Salvador. E a praticam, ouvem a palavra de Deus e a praticam. Mas ele deixa de amar. Às vezes nós temos dentro da nossa casa uma pessoa que se desvia. Nós temos que tacar pedra, é a nossa função? Não. Nossa função é dar testemunho, nossa função é isso sim, a palavra de amor. Satanás já tem o dedo apontado para todo mundo, ele não precisa de ajuda em seu ministério. Ele é dedicado, como a própria oração do Marcelo falou, não se via defeitos até que se descobriu a iniquidade e o pecado o destronou. Ele não precisa de ajuda, o que ele precisa é do testemunho. O que essa pessoa tem que ver, Marcelinho, dentro da tua casa? É a transformação que Deus vai fazer, está fazendo na sua vida. É eles olharem para a velha criatura e olharem quem você é a partir da convivência com esse Deus. Isso não é o dedo apontando, o dedo acusador, o dedo falando, estou endemoniado. Não, não precisa. Nessa hora, sim, é o amor. Heitor de Amorim, 147A. Lá nós temos culto terça, quinta e aos domingos. Terça-feira, das 19h30 às 22 horas. Quinta-feira, das 19h30 às 22 horas. E aos domingos, das 19 horas às 21h30. E nós temos a nossa primeira filial aqui na Rua Imbiri, 36, né, Bento Ribeiro, próximo à Praça do Valqueire. Aos domingos, das 19 horas
às 21h30. Temos escola dominical, das 9 às 10 horas, aos domingos, só na Igreja do Valqueire. E temos consagração em 15 dias, de 9 às 12 horas.